Bom, os setores como agro reagem, claro, ao tarifaço de Donald Trump. O nosso convidado agora é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Bem, boa noite, Thiago. É um prazer estar com você e com os teus telespectadores. Bom, a gente vem citando desde ontem alguns produtos que podem ser afetados, como o suco de laranja, carne, café, o aço. Hoje as ações da Embraer caíram. Eu pergunto para o senhor o seguinte: se efetivamente essa tarifa, esse 50%, esse valor entrar em vigor a partir de 1º de agosto, quais são as consequências econômicas, claro, falando no Brasil, mas também são esperadas consequências para a economia americana, não é? Sim, sem dúvida. Eu acredito que nós temos de avaliar o grande prejuízo. Existe uma projeção já feita que nós deveremos perder até 2026 na ordem de 20 bilhões de dólares. Mas isso não foi considerado a cadeia produtiva. Todo o processo produtivo brasileiro, ele está encadeado num processo com indústria, comércio, serviço e o agronegócio. Então, com esse contexto todo, a perda de emprego, de receita, de tributos e a desorganização da cadeia produtiva de transporte, de logística, de infraestrutura, vai realmente trazer uma desestruturação no setor produtivo brasileiro. Presidente, e uma outra questão, né? Quando o presidente dos Estados Unidos começou a anunciar o tarifaço para inúmeros países, anunciou aquela lista enorme de países que seriam taxados, começou a discussão: quais são os mercados alternativos ao Brasil? A China, a própria União Europeia, para os produtos que são fabricados e feitos aqui no estado de São Paulo, que é a área que o senhor conhece bem melhor. Quais são essas alternativas, efetivamente, se a tarifa entrar em vigor? Tiago, o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos é uma economia que nós temos de prestar atenção com ela, porque ela já faz uma taxação em cima dos nossos produtos, como o etanol, como açúcar, como o suco de laranja, carne. Ao entrar nos Estados Unidos, sempre teve uma taxa. E essa taxa sempre foi complicada para nós, mas era uma taxa baixa. Isso falta, sem dúvida nenhuma, a diplomacia brasileira, né? Principalmente nesse momento que o governo, em vez de aproximar, em vez de relacionar, sabendo dos problemas todos, porque o Trump está fazendo o trabalho dele. Ele cortou na carne as despesas internas do seu país, está tentando resolver o déficit do produto interno bruto dele, e o nosso país só quer arrecadar e gastar. Taxas de juros elevadas, inflação elevada, e criando todo um caos socioeconômico brasileiro que cria toda essa dificuldade. Então faltou, sem dúvida nenhuma, e é por isso que a gente tem falado que precisa realmente da diplomacia agora para funcionar. Caso contrário, fica muito complexo. Nós temos aí o problema do Plano Safra, que foi péssimo. Nós temos aí, no início de 2026, a entrada da reforma tributária. Então, quer dizer, o país está num caos econômico e, além desse processo internacional que afeta todo o setor produtivo, o governo está insensível de sentar e ter uma diplomacia para negociar todo esse processo. Presidente, uma última questão. O senhor acha que, se o governo brasileiro, como o próprio presidente Lula chegou a falar hoje, devolvesse na mesma moeda, o que poderia acontecer? O que acontece é o seguinte: nós temos um aspecto aí muito sério que ninguém está falando, que é o procedimento, que é a seção 301 do governo americano. A seção 301, ele entra num âmbito de analisar todo o comércio do país, mesmo que o nosso caso é deficitário, mas as negociações que ocorreram, ele pode ter uma visualização e interpretação diferente que aumenta ainda mais a taxação em cima do país. Então, é achar pelo em cima de ovo. Então, não cabe nós estarmos discutindo um processo que tudo isso aconteceu de uma forma irrelevante, que o governo analisou os mercados achando que o Brasil ele é autossuficiente. Ele não é autossuficiente. Hoje nós representamos
2,5% do mercado internacional do mundo. Sim. Nós somos muito pequenos nesse contexto todo. Está certo que nós temos a responsabilidade da segurança alimentar no Brasil, mas nós temos muito de fazer os acordos bilaterais. O governo atual nunca fez acordo bilateral. Nós precisamos fazer os acordos bilaterais para o fortalecimento do processo como um todo. Tirso Meirelles, presidente da FAESP, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes e telespectadores. Um abraço para o senhor, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a repercussão no Congresso Nacional.